seja muito bem-vindo aqui no nosso canal e hoje você vai aprender como trabalhar com esse gelzinho que você tem aí mesmo, esse que você faz a fibra, que você faz o gel moldado. Você vai aprender a trabalhar com ele no molde F1, tudo isso para agilizar o seu tempo, para você conseguir atender mais clientes. Então, olha, vem comigo que eu vou te ensinar todo o passo a passo, tá? E com esse passo a passo a gente vai finalizar a nossa sequência de vídeos aqui, que eu fiz com muito carinho, produzi com muito carinho pra vocês, essa sequência de várias técnicas no molde F1. Então, ó, vamos lá pro passo a passo, mas antes, não esquece de se inscrever, de curtir, de compartilhar, de comentar e, é claro, de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá bom? Então, ó, beijo no seu coração, espero muito que você goste desse passo a passo e vamos embora lá pro vídeo. E solta a vinheta! Então, meus amores, essa aí é a mãozinha da minha modelo de hoje. Já estou aí medindo para ver certinho o molde que eu vou usar. Já mostro para vocês esse molde, tá? Por ser uma cutícula bem sensível, então eu vou começar espatulando, tá bom? Meus amores, se preparem porque hoje o vídeo tá top demais. Mais detalhado, cheio de informações e de dicas para vocês, pra gente fechar com chave de ouro. Olha, esse daí é um molde tradicional, né, o molde F1, tradicional no formato quadrado, porque eu gosto da curvatura natural que ele oferece, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês, vai ficar bem curvadinho, mas com aquela curvatura natural, tá? Caso você tenha aí um molde no modelo mais novo, aqueles que já vem com curvatura, pode usar também, não tem problema, pode utilizar até outro, com outros formatos. Essa é uma unha que ela é levemente côncava, tá? Ou seja, ela vai crescendo indo para cima. A base dela ali, ó, próximo ao eponico, é mais baixo do que a ponta, tá? Então eu vou te explicar direitinho como aplicar o molde numa unha côncava, tá? Então não perde nenhum detalhe desse vídeo. Vou utilizar essa broca na área da cutícula, ela é da tarja azul, uma broca diamantada, própria para a área da cutícula, tá? Ela tem a ponta arredondada, porque eu estou trabalhando com uma cutícula extremamente sensível, que racha com muita facilidade e sangra também. Então, não vou trabalhar nessa área da cutícula com broca que tenha ponta fina, tá? Se você tem dúvidas aí de qual a broca apropriada para a área da cutícula, utilize uma broca de tarja azul ou vermelha. São as mais indicadas, tá bom? Vocês perceberam que eu passei a broca do meio para um lado, depois do meio para o outro lado, né? Vamos fazer exatamente dessa forma. Só virar a chavezinha do motor. Agora com a lixa acrílica 180, tô utilizando a parte mais grossa porque essa minha lixa ela não tá totalmente nova. Caso você esteja usando uma lixa novinha, você vai passar com bastante leveza também, tá bom? Para criar aderência, né? Porque todo produto em gel precisa dessa aderência para ele fixar melhor e para ele não gerar nenhum descolamento. Essa é uma unha que ela dá uma encravadinha ali da lateral. Então, por isso que eu tô tendo mais dificuldade para arredondar. Vou retirar o pó. E agora eu vou fazer a retirada do excesso da cutícula com esse líquido amolecedor de cutículas, tá? Primeiramente, meus amores, não indico vocês a fazerem se vocês não têm o hábito, né? Porque vocês podem realmente, na hora do lixamento, fazer uma abertura ali no eponique da cliente e vai sangrar. Mas por que eu tô fazendo isso? Estou mostrando para vocês. Porque é um leito muito curto e está com um excesso grande ali de cutícula, tá? E isso vai me atrapalhar na hora de fazer a aplicação do molde. Então, por isso que eu estou fazendo a retirada, mas só estou retirando a primeira camada. Não vou aprofundar de forma alguma.
E o segundo ponto é que eu tenho a experiência, né? Então eu sei que eu vou fazer isso e não vou causar nenhum dano ali a essa região. Mas caso você não tenha experiência, seja novo aí na profissão, você até pode fazer a retirada desse excesso, mas você vai fazer um lixamento na hora do acabamento, você vai ter um cuidado redobrado, tá? Então agora eu vou vir com o algodãozinho prep para parar a ação desse produto e também para deixar tudo bem limpinho. Pode ser algodão molhadinho no álcool também, só que aí vocês vão vir com o álcool isopropílico, que é esse produto que eu vou passar agora, tá? Ele é para ajudar a retirar a umidade e excesso de oleosidade também da unha, tá bom? Eu compro ele numa garrafinha assim de 100 ml e coloco naquele frasquinho que eu comprei novinho. Agora eu estou passando o regulador de pH, que também é um desidratador. E agora o primer ácido. Logo em seguida eu vou vir com o primer em gel, tá? Pode ser base coat também, base gel, gel para capa base, é tudo a mesma coisa, tá bom, meus amores? Ele vai fixar na unha natural e o gel vai fixar nele, tá? Então não retirem a camada pegajosa e vou levar na cabine por 60 segundos. E agora eu vou trabalhar com esse gel, tá? Dessa marca. Tem lá nos destaques do meu perfil do Instagram. Vão lá conferir todo o passo a passo de como eu fiz para deixar esse gel nessa tonalidade com esse brilho maravilhoso, tá? Conferem lá todo o passo a passo. E se você ainda não me segue lá no Instagram, aproveita, já vai lá, me acompanha também pelo Instagram, porque estamos preparando conteúdos maravilhosos, não só para cá pro YouTube, mas também lá pro Instagram. Muita dica lá no Instagram para vocês, tá bom? Então vão lá conferir. Então aí eu vou vir com uma camada mediana, deixando ela bem uniforme por todo o molde, já definindo ali o tamanho que eu quero, tá? Nesse momento, antes de aplicar o molde, você já tem que ter medido o leito, né, o tamanho do leito da cliente, para saber até onde vocês vão alongar. Para quem tem dúvidas, vocês podem alongar até o dobro do tamanho do leito da cliente, para ficar um alongamento com aparência natural e não perder resistência, tá bom? Então agora eu vou levar na cabine de 10 a 15 segundos, que é o tempo da pré-curvatura. Na verdade, esse gel, ele tem uma pré-curvatura de 30 segundos. Para acelerar esse tempo dele, eu adicionei o top coat, como eu já ensinei aqui para vocês no vídeo, onde eu mostrei todo o passo a passo da preparação do gel com a fibra picada. Então, se você não assistiu esse vídeo, assim que acabar esse, vai aí na descrição desse vídeo que vai estar todos os links aí para vocês, tá bom? Vai lá conferir esse vídeo top e aprender como agilizar o seu tempo em mesa fazendo fibra de vidro com o gel, já com a fibra picada dentro do gel. Então, olha só, se vocês perceberam, eu apliquei outra camada e ali na região onde vai ficar próximo da cutícula da cliente, eu coloquei um pouco mais de gel, tá? Por quê? Lembra que eu falei que a mão ia levemente côncava? Então, eu preciso colocar mais gel ali naquela área para que eu deixe esse alongamento todo nivelado. Senão ele vai acabar seguindo o formato da unha, que ele vai ficar arrebitado, vai ficar indo para cima. E isso não é legal, porque vai ficar totalmente errado, tá? Um erro gravíssimo. Então ali como eu demorei, eu estou acertando mais um pouquinho para as laterais, tá? E agora sim vou fazer a aplicação. Primeiro eu encosto lá na área da cutícula, deixa sempre aí pelo menos 1 milímetrozinho afastado, um pouquinho afastado, né? E aí depois eu me certifico de que a unha ficou toda fixada no gel. Agora percebam o que vai acontecer. É um erro que pode acontecer com vocês também. Ó, o molde ele caiu, por quê? Eu não segurei com o dedo da minha mão esquerda. Eu tô sempre falando isso pra vocês. A nossa mão esquerda é a nossa auxiliar. Se você é canhoto, a sua mão direita vai ser a sua auxiliar, tá? Então, se eu for virar o dedinho da cliente, eu tenho que apoiar o molde com o dedo da minha outra mão, tá bom? Então, aí já reposicionei ele, deixo ele bem retinho, faço aquele nivelamento, né? Já pra me poupar bastante aí no acabamento.
E agora, com o meu polegar da mão esquerda, eu segurei ali, como vocês viram, só apoiando o molde. E aí coloco a minha cabine, tá? Eu tô mostrando assim para quem não tem uma outra opção, mas para quem tem a lanterna de LED ou aquela cabine modelo túnel, é só vir com uma dessas opções, fica bem mais prático, tá? Então olha só, vou te mostrar como fazer. Vocês vão deixar de 10 a 15 segundos com o dedo ali em cima. E aí vocês vão deixar mais alguns segundos, tá vendo como eu tô mostrando agora, sem colocar o dedo em cima do molde, que agora já fixou. Não vai soltar. Então, por que eu tô fazendo isso? Para mostrar para vocês que se vocês estiverem assim inseguras em relação da cliente bater esse molde na cabine e perder o trabalho todo de vocês, vocês podem segurar mais um tempo com a cabine ali em cima, mas não precisa mais colocar o polegar, né, em cima ali segurando o molde. E aí depois vocês vão levar por mais 30 segundos esse alongamento para a cabine. Aí a cliente já pode levar a mão dela lá sozinha e vai colocar a presilha, tá bom? Aí eu tô retirando o molde, é uma opção, ou vocês podem deixar o molde só, colocar a presilha ali e já pede para a cliente levar para a cabine, tá bom? Meus amores, não deixem de conferir o mini curso gratuito, isso mesmo, o mini curso gratuito de molde F1 que nós temos disponível aqui no canal. Hoje é o último vídeo aí, fechando com chave de ouro essa sequência, mas se você é novo aqui no canal e não viu e não conferiu esse mini curso, logo que acabar esse vídeo já corre lá e vai conferir, vai lá maratonar todos os vídeos dessa sequência maravilhosa, tá bom? Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Então, volta da cabine, espera o gel esfriar, retira a presilha, retira a camada pegajosa que fica por baixo. E o alongamento já fica assim, ó, sem acabamento. Fininho, uma unha bem estruturada. Como eu já falei com vocês em outros vídeos, o molde ele já tem um formato que ele faz com que fique mais concentração de gel no meio. Então a unha tem ponto de tensão, está bem estruturada, tem uma curvatura bem natural, tá? Então fica muito top. Já me conta aí o que você tá achando desse vídeo até agora, tá? Se você já curtiu aí e já conferiu o nosso mini curso, então você já está por dentro do assunto. Então me conta o que você está achando dessa técnica que eu tô te mostrando hoje. Para você que é novo por aqui e de repente aí não conhece, nunca ouviu falar de molde F1 ou tinha curiosidade para aprender, me conta também o que você está achando. Se vocês já ficaram assim animados, animadas para reproduzir a técnica, se já reproduziram, me conta aí o que vocês acharam, qual foi a experiência de vocês, tá bom? Eu tô passando aí na área da cutícula, essa broca que é uma broca diamantada, também é própria para a área da cutícula, tá? E o importante, que ela não tem ponta fina, a ponta dela é arredondada, tá bom? Então passa com bastante leveza para não machucar a cliente e retira todo excesso de gel. Agora com a lixa acrílica eu passo o lado mais grosso, porque a minha lixa não está totalmente nova, tá? Se você tiver com uma lixa novinha, o seu cuidado vai ser redobrado. Passar com bastante cuidado, a mão leve. A gente só quer realmente dar um acabamento ali melhor para ficar ainda mais natural, tá? Aí depois eu vou prosseguir, como vocês já estão acostumados aqui no canal, né? É um acabamento bem prático, bem rápido. Vocês conseguem diminuir em até 90% do tempo de acabamento de vocês, tá bom? Eu vou lixar a ponta, as laterais inferiores, para deixá-las na mesma altura, para nossa curvatura ficar top. Se você tá gostando desse vídeo, meus amores, e ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aí no canal, tá bom? Não deixa de se inscrever, de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação. E se você acha que eu já estou assim conseguindo te ajudar de alguma forma através desse vídeo, não deixa de curtir aí pra mim, tá bom? Curte, comenta, vocês sabem que eu amo interagir com vocês nos comentários. E compartilha também, né, meus amores, com aquela amiga que também tá precisando
que é nova na profissão, de repente está cheia de dúvidas, compartilha com essa amiga aí. Me ajuda a conseguir alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas, tá bom? E aí, olha, como eu falei, finalizando o acabamento. O vídeo tá bem detalhadinho. Tô indo bem devagar mesmo para vocês conseguirem pegar todos os detalhes. Antes de finalizar o acabamento, a gente sempre vira a mãozinha da cliente nessa posição. Aí a gente vai conseguir deixar a unha bem retinha, tá? E se alguma lateral tiver com alguma imperfeição, tiver mais larga do que a outra, a gente vai consertar agora, tá? Eu tô analisando ali. E eu já vi ali, ó, ali na lateral tem alguma coisinha que eu preciso ali acertar no lixamento. Então eu já vou fazer isso agora. Mas vocês têm que se atentar, ó, como eu tô movimentando a minha lixa. Eu estou pegando só onde precisa, tá? Não vai lixar onde já tá ok, senão vai estragar todo o trabalho de vocês, tá bom? Quer fazer um lixamento bem retinho na ponta? Coloca a ponta da unha do alongamento, né, para baixo, totalmente para baixo, em direção à mesa. E aí vocês vão deixar a lixa acrílica bem retinha, vocês vão olhar a unha por cima e aí vocês vão conseguir um lixamento perfeito ali, quadradinho. Na superfície do alongamento é sempre o lado mais fino da lixa, né? Porque a gente só quer criar aderência. A unha ela já tá com acabamento na superfície, a gente só quer criar aderência para o top coat aderir com mais facilidade, tá bom? Olha, como eu expliquei para vocês, né? A unha, ela dá uma encravadinha ali do lado, algumas ficam bem enfiadinhas mesmo e dá bastante pele. Então ali eu reparei que ainda tinha algum excessozinho de gel. Então agora eu vou vir com uma broquinha chama, só que ela é mais esticadinha e ela tem uma ponta fina. Então vocês têm que se atentar para esse detalhe que eu tô sempre falando com vocês, nunca trabalha com esse tipo de broca de baixo para cima. É sempre como eu tô fazendo, do meio para um lado, aí eu viro a chavezinha do motor e vou do meio para o outro lado, tá? Que aí vocês não correm o risco de machucar o dedinho da cliente de forma alguma. Tem clientes, né, que se fizer alguma abertura ali e começar a sangrar, não para de sangrar. Eu sei bem como é que é. Praticamente todas as minhas clientes têm cutícula bem sensível. Então a gente tem que ter cuidado redobrado. Então, olha, limpei ali o excesso do pó para eu conseguir ver bem. Tô me certificando de que os cantinhos está tudo bem limpinho, sem excesso. Ali eu percebi que ainda tinha um pouquinho de brilho, então tô retirando. Gente, eu sou muito chata mesmo, tá? Sou muito detalhista. A gente sempre tem que dar o nosso melhor, né? Como eu sempre tô falando aqui pra vocês. Não é a gente querer ser perfeito ou melhor do que ninguém. Mas a gente tem que oferecer o nosso melhor. Então, coloque isso como foco para você como profissional. Dê sempre o seu melhor. Dentro daquilo que você pode, dentro daquilo que você tem, das suas possibilidades. Quando a sua situação melhorar, você vai ter a visão já de fazer o melhor, então você vai querer fazer melhor ainda do que você sempre já fez, tá bom? E esse vai ser com certeza um diferencial para sua profissão. Olha, então aí eu tô vindo com essa broquinha agora, que é uma broca de cerâmica. Ela tem a tarja vermelha. Eu sempre trabalho com brocas assim. Dou preferência para tarja vermelha e azul. São brocas menos abrasivas, tá? Para não machucar realmente a cliente. Aí eu tô voltando com aquela broquinha diamantada, aquela sem ponta, que eu trabalhei na área da cutícula. E vou trabalhar ali na parte inferior do alongamento, tá bom? Para deixar bem lisinho. Não tá com excesso de gel ali não, mas
eu quis deixar bem lisinho ali embaixo, para não incomodar, tá? A modelo. E agora eu volto com essa broca de cerâmica e vou conseguir deixar o restante ali do comprimento da borda livre bem lisinho também, tá? Tira sempre o pó para você conseguir ver bem o que você tá fazendo, ó, ali no canto, tá vendo? Tá com o gelzinho agarrado, aí deu uma esquentadinha, então a gente para um pouquinho, puxa bem a pele, para não causar nenhum desconforto, né? E aí vamos partir aí para finalização. Meus amores, não deixem de ir lá conferir o mini curso. Vai ser um embasamento maravilhoso para vocês. E não só o mini curso, vai lá, maratona mesmo, todos os vídeos do canal. São vídeos maravilhosos, bem detalhados, cheio de passo a passo, muita informação, muita dica para vocês. Tem vídeo de decoração, tem vídeo de formatos. O canal tá bem recheado de conteúdo, tem vídeo mostrando como fazer retirada do alongamento de forma correta, sem causar danos à unha natural, como reconstruir um leito, ruído, então tá muito top. Os links estão todos aqui na descrição, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Se tá gostando, se eu já estou conseguindo te ajudar de alguma forma, não deixa de curtir, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e compartilha, né, meus amores, com aquela amiga que tá precisando. Vamos aí nos unir para conseguirmos alcançar mais pessoas e ajudar mais pessoas também, tá bom? E lá no Instagram, né, se você ainda não me segue, vai lá e me acompanha também no Instagram, que a gente tá preparando conteúdos maravilhosos para vocês, muitas dicas, vocês vão amar. Aí para finalizar, meus amores, eu limpo, tá? Com algodão e prep. Pode ser algodão e álcool 70 também? Pode, só que tem que deixar evaporar totalmente, tá? E aí, se vocês estiverem trabalhando com uma unha muito úmida ou muito oleosa, antes de aplicar o primer sem ácido, vai lá e aplica o álcool isopropílico, só na área da cutícula. E aí depois vai vir com o primer sem ácido e aplicar o top coat, tá? Vocês viram que eu limpei bem o excesso ali do pincel na bordinha do frasco para depois aplicar na parte de baixo, como eu já tinha ensinado para vocês no último vídeo, tá? E aí, levei para a cabine por 2 minutos e quando volta eu aplico o meu olhinho hidratante de cutículas. Gente, olha que resultado top, que unha natural, né? Ficou muito linda. Uma curvatura bem natural, mas tá bem curvadinho, tá? Um acabamento perfeito, unha fininha, bem limpinha embaixo, mas toda estruturada. Olha só, na área da cutícula, tudo perfeito. Amei! Então é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo seja muito útil pra vocês. E se você perdeu algum vídeo dessa nossa sequência linda, vai aqui na descrição do vídeo que vocês vão encontrar todos os links de todos os vídeos, tá? E nos cards aqui em algum lugar dessa tela, tá bom? Então, olha, um beijão no coração de vocês. Não deixa de ir lá conferir os outros conteúdos, porque isso vai servir muito como um embasamento aí fortíssimo para a profissão que vocês escolheram, que é essa profissão que eu também amo de paixão, tá bom? Então, olha, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau!